Antes de dormir para tudo, respira e deixa Deus falar primeiro. Antes de orarmos juntos esta noite, quero que a palavra de Deus chegue antes das minhas palavras, porque há uma diferença enorme entre uma oração que começa com os nossos pedidos e uma oração que começa com a voz de Deus. Quando Ele fala primeiro, algo muda dentro da gente. O coração que estava agitado começa a quietar. A mente que estava acelerada começa a desacelerar. E o espírito que estava disperso começa a se concentrar naquilo que realmente importa antes de fechar os olhos. Esta noite, o texto é o Salmo 91. E o versículo que vai ancorar tudo o que será declarado nesta oração está no 11º versículo. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Lê essa frase de novo. Devagar. Deus dá ordens aos seus anjos a teu respeito, não em geral, a teu respeito especificamente, para te guardarem em todos os teus caminhos, não em alguns, em todos. Essa promessa foi escrita para noites exatamente como esta, para pessoas que estão deitadas com o corpo exausto, mas a mente em disparada, para corações que queriam dormir, mas que parecem não conseguir desligar, para almas que precisam de descanso de verdade, um descanso que vai além do físico, que alcança o espírito, que acalma o que nenhum remédio e nenhuma técnica de relaxamento consegue acalmar completamente. A insônia é uma das experiências mais solitárias que existem. Há algo de muito particular na solidão da madrugada, quando todo mundo ao redor dorme e tu estás acordado. Quando o silêncio da casa amplifica cada pensamento. Quando a escuridão do quarto parece aumentar o peso do que carregas. Quando o corpo está deitado, mas a alma está em pé, em guarda, ansiosa, incapaz de se soltar o suficiente para deixar o descanso entrar. Se é aí que estás esta noite, quero que saibas antes de mais nada, não estás sozinho nessa madrugada. Há milhões de pessoas neste exato momento passando pelo mesmo. E há um Deus que não dorme, que não cochila, que está acordado enquanto tu precisas de sono e que tem uma palavra específica para esta noite específica. A palavra é: os meus anjos estão de guarda ao teu redor agora. Mas antes de declararmos isso em oração, antes de nos apoiarmos nessa promessa com o peso inteiro da nossa fé, vamos ouvir o salmo completo. Vamos deixar cada versículo falar, cada promessa pousar, cada palavra de Deus fazer o seu trabalho dentro da gente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Fica um momento aqui, não pases logo. Deixa o salmo ressoar. Deixa as promessas se assentarem no coração como poeira de ouro que desce devagar e cobre tudo o que toca.
O Salmo 91 é um dos textos mais citados da Bíblia inteira quando o assunto é proteção e descanso. E não é por acaso, porque ele foi escrito para exatamente essas duas realidades que caminham juntas: a necessidade de proteção e a necessidade de descanso. São inseparáveis, porque muito da razão pela qual não conseguimos descansar é porque não nos sentimos completamente protegidos, porque há uma parte de nós que permanece em guarda mesmo quando o corpo está deitado, que continua monitorando o ambiente, processando ameaças, antecipando o que pode dar errado. E a solução não é simplesmente se esforçar para parar de pensar. É descobrir uma proteção tão real, tão sólida, tão confiável, que o coração finalmente possa soltar, que a guarda interna possa baixar, porque há uma guarda externa que nunca baixa. E essa guarda externa tem nome: são os anjos do Senhor, posicionados ao redor de ti por ordem do Altíssimo. Pensa no que significa que o Deus do universo dá ordens, não sugere, não orienta vagamente, dá ordens. Com a autoridade de quem criou tudo o que existe e sustenta tudo pelo poder da sua palavra. E essas ordens são dadas a seres espirituais de poder extraordinário a respeito de ti, a respeito do teu caminho, a respeito desta noite. O Salmo começa com a imagem do esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Um esconderijo é um lugar onde não se é encontrado pelo inimigo, onde o perigo existe lá fora, mas não tem acesso aqui dentro, onde há proteção total enquanto a tempestade passa do lado de fora. E Deus diz que tem um esconderijo assim, e que esse esconderijo não é um lugar no mapa, mas um lugar espiritual de comunhão e proximidade com Ele. Aquele que habita ali descansará. Não aquele que visita ocasionalmente, não aquele que aparece nas emergências, mas aquele que habita, que morou ali, que fez desse lugar a sua residência permanente. Habitar no esconderijo do Altíssimo é uma postura de alma. É a decisão diária de permanecer próximo de Deus, de começar o dia com Ele, de terminar o dia com Ele, de, antes de fechar os olhos, reconhecer que Ele é o guardião desta noite, que a tua segurança não depende das fechaduras das portas, não depende da vizinhança onde moras, não depende de nenhuma circunstância humana. Depende do Deus que nunca dorme e que tem anjos posicionados ao teu redor por ordem sua. E quando essa é a realidade na qual te reposicionas antes de dormir, quando dizes ao teu coração: eu habito no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansarei, algo começa a mudar dentro de ti. A guarda começa a baixar, a tensão começa a ceder, o espírito começa a soltar, porque não és mais tu o responsável pela tua própria segurança esta noite. Transferiste essa responsabilidade para as mãos do único que realmente pode carregá-la. O segundo versículo é uma declaração de fé que o próprio Davi faz. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Nota que ele diz que vai dizer. Há uma intenção de falar, de declarar em voz alta, de abrir a boca e afirmar quem Deus é, mesmo antes de sentir aquela certeza de forma emocional. Porque a declaração de fé tem o poder de alinhar a emoção com a verdade, de trazer o sentimento debaixo da autoridade da palavra. Esta noite, antes de dormires, também vais dizer, vais declarar, não porque tudo está resolvido, não porque o medo desapareceu completamente, mas porque a palavra é mais confiável do que o teu estado emocional desta hora. E quando declaras que Deus é o teu refúgio, estás colocando a âncora no lugar certo antes de a tempestade chegar. O terceiro versículo fala de armadilhas. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro é uma armadilha cuidadosamente preparada para capturar. É algo que foi posto deliberadamente no caminho para prender, para paralisar, para tirar a liberdade. E há armadilhas que o inimigo põe especificamente na hora do descanso, na hora em que o corpo está vulnerável, na hora em que a mente está mais suscetível.
pensamentos que chegam quando o quarto está escuro, medos que surgem quando a casa está quieta, ansiedades que acordam quando tu deverias estar dormindo. Deus diz que te livrará dessas armadilhas, que os laços preparados para te prender durante o sono serão descobertos e desfeitos pelo Deus que está de guarda, que a pestilência que anda nas trevas não terá acesso a ti, porque habitas no esconderijo do Altíssimo. E então chegamos ao versículo que talvez seja o mais importante para quem está lutando com insônia esta noite. O versículo 4. Com as suas penas te cobrirá, e debaixo das suas asas te abrigarás. Uma galinha que cobre os pintinhos com as asas quando o perigo se aproxima. É uma das imagens mais instintivas e mais aconchegantes de toda a Bíblia. Uma proteção que vem de amor e não apenas de poder. Uma cobertura que é quente, que é próxima, que é pessoal. Para quem não consegue dormir, essa imagem é um remédio, não para ser analisada intelectualmente, mas para ser recebida emocionalmente. Imagina os braços de Deus ao redor de ti esta noite. Imagina a cobertura das suas asas te envolvendo. Imagina o calor da presença do Pai, que te diz: estou aqui, podes soltar, podes fechar os olhos, podes descansar, porque eu estou cobrindo. Quando um filho pequeno não consegue dormir, às vezes não precisa de explicação, não precisa de análise do porquê está com medo. Precisa que o pai ou a mãe entre no quarto, se sente na beirada da cama, coloque a mão sobre o ombro dele e diga: estou aqui, pode dormir. E aquele toque, aquela presença, aquela voz conhecida fazem o que nenhuma lógica faz. Permitem que o filho solte e durma. Deus é esse Pai esta noite. Está na beirada da tua cama metafórica. A mão dele está sobre ti. A voz dele está dizendo: estou aqui. Podes soltar. Podes dormir. Porque debaixo das minhas asas és completamente seguro. Os versículos 5 e 6 falam especificamente dos medos noturnos. Não te espantarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. O terror noturno. Deus sabia que existia. Sabia que havia algo na escuridão da noite que amplificava os medos humanos, que dava voz às angústias que ficavam represadas durante o dia, que tornava os pensamentos mais pesados e as incertezas maiores. E em vez de ignorar isso, foi direto ao ponto. Disse: não te espantarás. Não prometeu que o terror noturno nunca tentaria aparecer. Prometeu que não te dominaria, que não teria o poder de te paralisar, de te roubar o descanso, de te deixar acordado de medo até o amanhecer. Porque há uma guarda maior do que o terror. Há uma proteção mais forte do que a ansiedade. Há um poder que fica entre ti e o que tenta te assustar nesta noite. E esse poder tem rosto, tem missão, tem nome genérico, mas presença específica. São os anjos do Senhor. Chegamos agora ao versículo que ancora toda esta oração. O 11º versículo. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Quero que te demores aqui, que não passes por cima como se fossem palavras comuns, porque não são. Primeiro, dará ordem. Não é uma sugestão, não é um pedido gentil que os anjos podem atender ou não atender dependendo da disponibilidade. É uma ordem, com toda a autoridade do Deus soberano do universo. Quando o Criador de tudo ordena, não há questionamento, não há demora, não há alternativa. A ordem é cumprida. Segundo, a teu respeito. Não ordem geral para os anjos cuidarem dos humanos em geral. Ordem específica, com o teu nome, com a tua situação, com a tua noite. O Deus que criou bilhões de estrelas e conhece cada uma pelo nome, esse mesmo Deus conhece o teu nome e dá ordem sobre a tua vida especificamente. Isso é o que chama de cuidado pastoral divino. Não a distância fria de um Deus administrador, a proximidade calorosa de um Deus que se importa com cada um dos seus filhos individualmente. Terceiro, para te guardarem. Guarda ativa, não passiva. Não anjos que estão presentes, mas indiferentes. Anjos que estão de guarda, que estão em posição,
que estão atentos, que estão cumprindo a missão que receberam. Guardar significa que há algo a ser guardado e que o guardião está comprometido com essa tarefa. Quarto, em todos os teus caminhos. Não em alguns caminhos, não nos caminhos importantes, em todos, no caminho do trabalho, nos caminhos das relações, nos caminhos das decisões, no caminho do sono desta noite, em todos. Não há caminho que sais do escopo da proteção angélica quando habitas no esconderijo do Altíssimo. E agora quero falar sobre os anjos de uma forma que talvez não estejas acostumado a ouvir. Porque a cultura popular distorceu tanto a imagem dos anjos que muitas pessoas não conseguem mais levá-los a sério como seres reais e poderosos. Os anjos viraram figuras de decoração, bebês com asas, seres etéreos e melancólicos que vagam pelos quadros renascentistas. Mas isso não é o que a Bíblia diz sobre eles. A Bíblia diz que os anjos são seres espirituais criados por Deus com poder extraordinário. Diz que um único anjo destruiu 185.000 soldados inimigos em uma única noite no tempo de Ezequias. Diz que anjos apareceram a homens e mulheres ao longo de toda a história bíblica e que a primeira reação de quem os encontrava era de terror, não de ternura. A primeira coisa que os anjos precisavam dizer era "não temas", porque a presença deles era poderosa o suficiente para derrubar uma pessoa de joelhos de espanto. Esses seres poderosos, extraordinários, criados para servir aos propósitos de Deus, têm ordens a teu respeito esta noite, ordens do Altíssimo para te guardarem. E eles as estão cumprindo agora mesmo enquanto lês estas palavras. Há anjos ao teu redor neste momento. Não é metáfora, não é imagem poética para consolo emocional, é realidade espiritual. O véu entre o mundo natural e o espiritual é mais fino do que percebemos. E do outro lado desse véu, ao redor de ti, ao redor desta casa, há uma presença espiritual de proteção que o Altíssimo posicionou por ordem específica a teu respeito. Isso deveria ser suficiente para dormir. Saber disso de verdade, com fé real e não apenas como conceito teológico, deveria ser capaz de acalmar o coração mais agitado. Porque quando entendes que não estás sozinho nesta noite, quando entendes que há uma guarda espiritual que não dorme, que não se distrai, que não se cansa, posicionada ao teu redor por ordem do Deus que te ama, o terror noturno perde o fôlego. O versículo 12 traz a imagem da sustentação. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Nas mãos, não ao lado, não atrás, nas mãos, como se carregassem, como se sustentassem o peso, como se a queda fosse impossível, porque as mãos angélicas estão ali para impedi-la. E isso não é apenas proteção física contra quedas literais. É proteção espiritual contra os tropeços da vida, contra as pedras que o inimigo coloca no caminho, contra as armadilhas que esperam no escuro, contra os momentos em que o pé está prestes a escorregar e a intervenção divina, operando através das mãos angélicas, mantém o equilíbrio. Para quem está com insônia, há um tropeço muito específico que os anjos estão guardando. O tropeço nos próprios pensamentos. A mente que pisa em pedra após pedra nas horas da madrugada, que vai de uma preocupação para outra, que tropeça de um medo no próximo, que não consegue encontrar terreno plano onde possa caminhar em paz. Os anjos estão guardando esses caminhos também. A ordem de Deus abrange os caminhos internos tanto quanto os externos. E então, chegamos ao versículo âncora desta noite de uma forma diferente, de trás para frente, porque o versículo 12 fala das mãos que sustentam, e o versículo 13, que é o versículo âncora da oração da manhã desta série, fala de pisar sobre o inimigo. Há uma progressão. Primeiro és sustentado pelas mãos angélicas para não tropeceres. Depois, fortalecido por essa sustentação, pisas sobre o que tentava te derrubar. Mas esta noite não é noite de pisar, é noite de descansar.
É noite de ser carregado nas mãos dos anjos enquanto dormes. É noite de confiar à proteção divina o que não consegues guardar sozinho. E amanhã, descansado, renovado, restaurado, poderás pisar. Mas agora, descansa. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, esta noite eu venho a Ti com o cansaço de alguém que precisava ter dormido há horas e que ainda está acordado. Com o peso de uma mente que não para, de pensamentos que se revezam, de preocupações que parecem aguardar exatamente o momento em que deito para fazer a fila. Venho com a frustração de quem tenta dormir e não consegue, de quem fecha os olhos e os abre de novo, de quem sente o corpo pedindo repouso, mas a mente recusando conceder. E venho também com a palavra que acabou de ser lida, com a promessa do versículo 11, que diz que dás ordens aos teus anjos a meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Venho apoiado nessa promessa como num colchão, como em algo sólido que suporta o peso, como em algo que não cede mesmo quando todo o resto está balançando. Senhor, esta noite eu preciso de descanso, não apenas sono, embora o sono seja uma necessidade real e legítima que Tu mesmo colocaste no corpo humano. Preciso de descanso de verdade. Descanso para a mente que está sobrecarregada. Descanso para o coração que está carregando mais do que deveria. Descanso para o espírito que está tenso há mais tempo do que consigo lembrar. Descanso que vai à raiz da inquietação e a trata, não apenas que adormece os sintomas por algumas horas. Há razões específicas pelas quais não consigo dormir, Senhor. Razões que Tu já sabes, mas que quero nomear diante de Ti nesta noite, porque nomeá-las é o primeiro passo para entregá-las. Há preocupações com o futuro que chegam quando a casa está quieta, com o que vai acontecer, com o que pode dar errado, com o amanhã que não sei como vai ser. Essas preocupações são reais, não são imaginárias, não são fraqueza de fé. São o resultado de viver num mundo incerto, com responsabilidades reais e pessoas que dependem de mim. E esta noite eu as trago diante de Ti, Senhor, e peço que as recebas, que carregues o que é demais para mim, que as coloques nas Tuas mãos, que são infinitamente mais capazes de sustentá-las do que as minhas. A Tua palavra diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esta noite eu lanço, não com a elegância de quem sabe exatamente como fazer isso, mas com a determinação de quem sabe que não pode continuar carregando sozinho. Senhor, eu Te entrego as preocupações desta noite, cada uma, as grandes e as pequenas, as que têm nome e as que não têm, as que entendo e as que não consigo nem formular direito. Eu as entrego, recebe-as. Há também, Senhor, o peso de coisas não resolvidas, situações que estão em aberto, conversas que precisam acontecer, problemas que não têm solução imediata à vista, relacionamentos que estão difíceis, decisões que precisam ser tomadas, mas para as quais ainda não tenho clareza. Tudo isso fica na mente durante a madrugada como abas abertas num computador que está tentando entrar em modo de economia de energia, mas não consegue porque há processos demais rodando em segundo plano. Senhor, eu fecho essas abas esta noite, não porque os problemas foram resolvidos, mas porque escolho confiar que Tu continuarás trabalhando neles enquanto eu durmo. Que o que não está resolvido às 10 da noite pode estar encaminhado às 6 da manhã, sem que eu tivesse que ficar acordado para que isso acontecesse. Porque Tu não dormes, e o Teu trabalho não para enquanto o meu para. Senhor, há também o corpo físico que precisa de atenção nesta noite. Atenção acumulada nos músculos. Há um sistema nervoso que está em modo de alerta há tempo demais. Há uma bioquímica de estresse que foi ativada pelas circunstâncias da vida e que precisa ser restaurada ao equilíbrio que Tu criaste para que o corpo humano funcione bem. Toca no meu corpo esta noite, Senhor, com a mesma mão que restaura, que cura, que renova. Liberta a tensão,
acalma o sistema nervoso, prepara o corpo para o descanso que precisa. A tua palavra diz que ele dá ao seu amado o sono. Isso significa que o sono é uma dádiva tua, que não é apenas uma função biológica que acontece ou não acontece dependendo de fatores aleatórios. É algo que tu concedes, que tu preparas, que tu provês para os teus. E esta noite eu peço essa dádiva. Eu a reclamo como filho que tem direito ao que o Pai oferece. Dá-me o sono, Senhor. O sono profundo, restaurador, real, o sono que tu reservas para o teu amado. Senhor, quero agora fazer uma declaração sobre a minha casa e sobre esta noite que está diante de mim. Declaro que esta casa está sob a cobertura do Salmo 91, que o Altíssimo é reconhecido como Senhor deste lar, que a sua autoridade se estende sobre cada cômodo, sobre cada pessoa que dorme aqui, sobre cada quarto, sobre cada cama, sobre cada sonho que vai acontecer nas próximas horas. Declaro que os anjos do Senhor estão posicionados ao redor desta casa por ordem do Altíssimo. Não porque invoquei qualquer poder próprio, não porque sou especialmente santo ou especialmente merecedor, mas porque habito no esconderijo do Altíssimo e a promessa é para aquele que habita ali, e eu habito. Escolhi habitar, e a promessa é minha. Declaro que o terror noturno não tem acesso a esta casa esta noite, que a seta que voa de dia não me alcança, que a pestilência que anda nas trevas passa por cima desta porta como passou por cima das portas marcadas no Egito, que a destruição que assola ao meio-dia não encontra terreno aqui, porque o Senhor é o guardião deste lar. Declaro que esta noite será uma noite de descanso real, não uma noite de sono agitado e sonhos perturbados, mas uma noite de repouso genuíno, do tipo que só Deus pode dar. Uma noite depois da qual acordarei renovado, com forças que eu saiba que não vieram de mim, mas dele. Com uma leveza que não existia quando deitei. Com a memória, ainda que vaga, de que fui guardado enquanto dormia. Senhor, eu oro agora pelas pessoas que estão ouvindo esta oração e que chegaram até aqui porque a insônia roubou mais noites do que conseguem contar. Aquelas para quem a hora de dormir se tornou associada com ansiedade em vez de descanso. Aquelas que já tentaram de tudo e que chegaram aqui como último recurso. Aquelas que estão com vergonha de que uma coisa tão básica como dormir se tornou uma batalha. Para cada uma dessas pessoas, Senhor, que esta noite seja diferente. Não porque suas circunstâncias mudaram, mas porque encontraram aqui a promessa que muda a perspectiva de dentro para fora. A promessa de que os anjos estão de guarda. A promessa de que o Altíssimo não dorme. A promessa de que quando entregam as preocupações ao Pai e se recolhem debaixo das suas asas, o descanso é possível de um jeito que não era antes. Que o teu Espírito Santo se mova sobre o quarto de cada um que está ouvindo isso agora. Que a presença de Deus se torne tangível, real, próxima. Que o ambiente espiritual daquele espaço seja transformado da agitação para a paz, do barulho interior para o silêncio sagrado, do medo para a confiança. Porque o medo é um dos maiores inimigos do sono. E o antídoto para o medo não é coragem humana. É a certeza da presença de Deus. E a presença de Deus está garantida para quem habita no seu esconderijo, para quem fez dele o refúgio e a fortaleza, para quem chamou pelo seu nome e foi ouvido. Senhor, eu oro também pelas crianças que estão dormindo nesta casa esta noite, por cada criança pequena que não sabe articular seus medos, mas os sente. Por cada jovem que carrega ansiedades que parecem grandes demais para a idade que tem. Por cada coração jovem que precisa de uma noite segura para crescer saudável, para ser a criança que deveria ser, para ter a infância que merece. Que os teus anjos estejam posicionados ao redor dos quartos das crianças desta casa, esta noite de forma especialmente próxima. Que os sonhos que tiverem sejam sonhos de paz e não de angústia. Que o sono seja profundo e restaurador. Que acordem amanhã
com os olhos brilhando, com energia de criança que dormiu bem, sem o peso que às vezes aparece nos rostos pequenos quando a noite foi difícil. Senhor, eu oro pelos adultos desta casa que carregam responsabilidades pesadas, pelos que têm contas a pagar, por filhos para criar, por empregos para manter, por relacionamentos para cuidar, por saúde para preservar, que toda essa responsabilidade, por real e legítima que seja, possa ser depositada nas tuas mãos esta noite, para que os corpos que carregam essas responsabilidades possam genuinamente descansar. Que ao acordarem amanhã, as responsabilidades ainda estarão lá, mas o peso delas estará distribuído de forma diferente, porque as tuas mãos estão envolvidas. Senhor, quero falar sobre algo que talvez seja a raiz da insônia de muitos que estão ouvindo esta noite. Algo que vai além da preocupação com o futuro ou do estresse do dia a dia. Há pessoas que não conseguem dormir porque estão carregando culpa, coisas que fizeram ou deixaram de fazer. Palavras que disseram e não deveriam ter dito. Escolhas que fizeram e que trouxeram consequências que ainda estão se desdobrando. Essa culpa fica especialmente ativa de noite, quando não há mais distrações para abafá-la. Para aquele que está com insônia de culpa esta noite, tenho uma palavra do teu coração, Senhor. A mesma palavra que deste através do apóstolo João. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não um juiz, um advogado, alguém que está do teu lado, que intercede, que apresenta a tua causa. E o sangue que ele derramou é suficiente para cobrir qualquer culpa, qualquer falha, qualquer erro, não importa o tamanho. Então, para aquele que não consegue dormir por causa da culpa, o convite é simples. Confessa, recebe o perdão que está disponível. Não o perdão conquistado pelo esforço, mas o perdão dado pela graça. E depois descansa, porque o Deus que perdoa não guarda rancor. Que o perdão que concede é completo. Que a culpa que foi trazida a ele e coberta pelo sangue de Jesus não tem mais poder de te manter acordado. Senhor, eu oro de forma específica esta noite pelo sono que vem do teu descanso. Não apenas a ausência de barulho, não apenas fechar os olhos, mas o descanso que tu prometeste quando disseste: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Descanso para as almas, não apenas para os corpos, para as almas. Há almas que estão cansadas desta noite, cansadas de lutar, cansadas de tentar, cansadas de esperar, cansadas de se segurar, cansadas de ser fortes. E o convite de Jesus não é para essas almas se esforçarem mais, é para que venham, simplesmente venham, com o cansaço inteiro, com o peso inteiro, com a fraqueza inteira, e Ele aliviará. Esta oração é o ato de vir, é o movimento de alma que Jesus descreveu. E o alívio que Ele prometeu começa agora, nesta oração, e continuará no sono desta noite, e no dia que vem depois, e nas noites que seguem. Porque o descanso que Jesus oferece não é para uma noite, é permanente. É o descanso de uma alma que aprendeu a depositar o peso no lugar certo. Senhor, agora quero fazer declarações específicas sobre o sono desta noite. Declaro que quando fechar os olhos, a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Que os pensamentos que costumam chegar na escuridão serão substituídos pela palavra que plantei no coração esta noite. Que cada promessa do Salmo 91 que ouvi esta noite será como um anjo em si mesma, guardando as entradas da minha mente. Declaro que dormirei e acordarei, porque o Senhor me sustenta. Que o sono desta noite será profundo, renovador, genuinamente restaurador. Que o corpo recuperará as forças que perdeu. Que a mente encontrará o repouso que estava buscando. Que o espírito descansará no colo do Pai, enquanto os anjos guardam ao redor.
Declaro que quando acordar amanhã, será com a sensação de ter sido guardado, com a memória, ainda que impressa mais no espírito do que na memória consciente, de que não estive sozinho esta noite, de que houve uma presença, uma guarda, uma cobertura, e que essa realidade mudará a forma como enfrento o dia que começa. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado por esta palavra. Obrigado por cada promessa do Salmo 91 que está ativa sobre a minha vida. Obrigado pelos anjos que estão de guarda agora, por ordem tua, ao redor desta casa e ao redor de mim. Obrigado porque não dormes, porque os teus olhos estão sobre mim esta noite. Porque enquanto eu descanso, tu trabalhas. Porque o que não está resolvido quando fecho os olhos, está nas tuas mãos enquanto durmo. Obrigado porque és o Deus que dá sono ao seu amado. E esta noite eu recebo essa dádiva, com gratidão, com fé, com a certeza de que vem de ti. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor que nunca dorme, que nunca falha, que nunca abandona os seus. Amém. Se esta oração tocou o teu coração esta noite, escreve amém nos comentários como um ato de fé, como uma declaração de que recebes o descanso prometido, de que os anjos estão ao teu redor, de que esta noite será diferente. E se a insônia tem sido uma batalha constante na tua vida, se há noites difíceis se somando a outras noites difíceis e precisas de alguém para orar contigo de forma específica, deixa nos comentários. Escreve o que está acontecendo. Será uma honra interceder por ti e pedir junto contigo pelo descanso que Deus tem para a tua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam contigo nesta noite. Que debaixo das asas do Altíssimo encontres o repouso que precisas. Que os anjos do Senhor cumpram a missão que receberam a teu respeito. E que quando o sol nascer amanhã, sejas o testemunho vivo de que Deus é fiel às suas promessas, também nas noites mais difíceis. Descansa, estás guardado. Os anjos estão ao teu redor e o Pai está acordado. Boa noite. Mas antes de fato fechares os olhos, quero ficar mais um pouco contigo, porque talvez precises de mais do que uma oração rápida esta noite. Talvez precises de companhia. Do tipo de companhia que não vai embora quando o vídeo termina. Do tipo de companhia que fica enquanto a noite é longa. A insônia tem uma dimensão que raramente é discutida abertamente. Ela é profundamente solitária. Há algo na experiência de estar acordado quando o mundo dorme que produz um tipo específico de solidão. Não a solidão de não ter pessoas por perto. Às vezes as pessoas estão a poucos metros de ti, dormindo, enquanto tu estás acordado. É a solidão de estar numa experiência que ninguém ao teu redor está tendo naquele momento. De estar num lugar interior que não consegues facilmente comunicar. E o silêncio da madrugada, que deveria ser descansante, se torna às vezes opressivo. O quieto que não é paz, mas ausência de distração. O escuro que não é aconchegante, mas revelador de tudo o que a luz e o barulho do dia conseguiam esconder. É nesse quieto, nesse escuro, nessa solidão, que os pensamentos mais pesados chegam com mais força. Deus sabe disso. O Salmo 91 foi escrito dentro dessa realidade. E a promessa dos anjos não é apenas sobre proteção de ameaças externas. É também sobre a companhia na solidão da noite. Os anjos que guardam o teu caminho não são figuras distantes posicionadas nas extremidades de um perímetro de segurança. Estão próximos, estão presentes. Há uma companhia espiritual real ao teu redor agora que rompe a solidão da madrugada de uma forma que nenhuma presença humana consegue replicar completamente. Imagina por um momento. A casa está quieta, o quarto está escuro, todo mundo ao redor está dormindo e tu estás acordado, com os pensamentos fazendo fila, mas ao redor de ti, invisíveis aos olhos físicos, mas completamente reais no plano espiritual, há seres criados por Deus, poderosos, fiéis, de missão específica a teu respeito. Não estão lá para te observar de longe. Estão lá para guardar, para sustentar,
para cumprir a ordem do Altíssimo. Isso muda o ambiente. Não apenas o ambiente externo, mas o ambiente interior. Porque quando entendes que não estás sozinho, quando a realidade da presença angélica começa a pousar no coração como uma verdade real, e não apenas como um conceito teológico, a solidão da madrugada começa a perder o poder. O escuro não é mais só escuro, é escuro habitado, é noite cobertura, é silêncio guardado. Há uma passagem no segundo livro dos Reis que ilustra isso de uma forma extraordinária. Eliseu e o seu servo estavam numa cidade cercada pelo exército inimigo. O servo acordou de manhã e viu os soldados, os cavalos, os carros de guerra ao redor da cidade. Entrou em pânico. Foi até Eliseu e disse: "O que faremos?" E Eliseu respondeu com uma das frases mais extraordinárias de toda a Bíblia: "Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles." E orou para que os olhos do servo fossem abertos. E os olhos foram abertos. E o servo viu. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Estavam lá o tempo inteiro. O servo não via, mas estavam lá. A presença espiritual de proteção existia antes que os olhos físicos conseguissem percebê-la. E quando os olhos foram abertos, a realidade que sempre havia estado presente tornou-se visível. Esta noite, os anjos ao teu redor estão lá o tempo inteiro. Os teus olhos físicos não os veem, mas eles estão lá, por ordem do Altíssimo. E a fé é o que abre os olhos espirituais para perceber o que os físicos não alcançam. A fé que descansa nessa promessa do Salmo 91 não está se apoiando numa esperança vaga. Está se apoiando numa realidade espiritual que é mais sólida do que qualquer coisa que se possa tocar com as mãos. Então, quando o pensamento vier esta noite e disser: "Estás sozinho nesta madrugada?", a resposta é: "Não, não estou. Os anjos do Senhor estão de guarda ao meu redor por ordem do Altíssimo. E o próprio Deus está acordado. Os seus olhos estão sobre mim. Ele não dorme nem cochila. Aquele que guarda Israel nunca adormece." Essa é a verdade desta noite. E é mais poderosa do que o medo. É mais forte do que a ansiedade. É mais real do que a solidão da madrugada. Há outro aspecto da insônia que quero tocar antes de encerrar. Muitas pessoas com insônia desenvolvem uma relação de ansiedade com a própria hora de dormir. O quarto se torna associado com frustração. A cama se torna associada com o fracasso de adormecer. E essa associação negativa cria um ciclo. Chega a hora de dormir, o corpo fica tenso antecipando a dificuldade. A tensão impede o sono. A dificuldade confirma o medo e o ciclo se repete. Esta oração é parte do processo de quebrar esse ciclo, não de uma vez para sempre, em uma única noite necessariamente, mas de começar a criar uma nova associação. A hora de dormir como a hora de entregar, como a hora de declarar as promessas do Salmo 91, como a hora em que os anjos entram de serviço por tua causa, como a hora de receber a dádiva do sono que Deus reservou para o seu amado. Quando a hora de dormir começa a ser associada com entrega em vez de frustração, com a presença de Deus em vez de solidão, com a guarda angélica em vez de vulnerabilidade, o ciclo da insônia começa a se desfazer. Não imediatamente em todos os casos. O corpo e a mente às vezes precisam de tempo para aprender novos padrões. Mas cada noite que começas com oração, com a palavra, com a declaração das promessas, é uma noite que contribui para a quebra do ciclo e para o estabelecimento de um novo. Senhor Jesus, ao encaminhar esta oração para o fim, quero fazer mais algumas declarações específicas desta noite sobre o sono. Declaro que o meu quarto é lugar sagrado esta noite, que a tua presença habita neste espaço. Que nenhum espírito de agitação, de ansiedade, de medo, de insônia tenha autoridade aqui, porque o Senhor é o dono deste lugar. Que a atmosfera espiritual deste quarto é de paz, porque o Príncipe da Paz aqui reina.
Declaro que a minha mente é guardada em Cristo Jesus esta noite, que cada pensamento que tentar entrar e roubar o meu descanso será identificado, entregue ao Senhor e substituído pela sua paz, que não darei lugar ao inimigo nos meus pensamentos noturnos. Que a palavra que ouvi esta noite é mais forte do que qualquer voz que tente falar no silêncio. Declaro que o meu corpo é templo do Espírito Santo e que essa noite o Espírito fará o que os remédios às vezes não conseguem: trazer ao corpo o repouso profundo e genuíno de que precisa. Que os músculos soltarão a tensão acumulada. Que o sistema nervoso encontrará o equilíbrio que foi perturbado pelo estresse. Que a bioquímica do sono se restabelecerá, porque o Criador do corpo humano está interagindo com aquilo que criou. Declaro que quando eu acordar amanhã, será diferente. Que o cansaço que tem se acumulado começará a ceder. Que a renovação que começa nesta noite de oração e descanso continuará nas noites seguintes. Que o padrão de insônia está sendo quebrado não pelo meu esforço, mas pela graça de Deus sobre a minha vida. Senhor, cuida de cada detalhe desta noite, do sono, dos sonhos, do ambiente físico e espiritual deste lar, das pessoas que dormem aqui, da manhã que virá depois e do dia que começará quando o sol nascer, porque Tu és o Deus de todos os detalhes, que nada escapa ao Teu cuidado, que nem um pardal cai ao solo sem que o saibas. E se os pardais estão no Teu cuidado, quando mais os Teus filhos amados estão no centro da Tua atenção e da Tua provisão. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado por esta oração. Obrigado por cada pessoa que orou junto comigo agora. Obrigado pelos anjos que estão de guarda. Obrigado porque dás sono ao Teu amado. E obrigado porque és fiel, sempre fiel, nesta noite e em todas as noites que ainda virão. Bendito seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Mas não terminei ainda, porque há ainda mais que quero dizer sobre o que Deus preparou para esta noite. Quero falar sobre o que acontece quando finalmente dormires, sobre o que Deus pode fazer nas horas em que a tua consciência descansa, porque a Bíblia tem muito a dizer sobre isso e é uma das dimensões da fé mais negligenciadas. Quando dormimos, algo extraordinário acontece no plano espiritual. O Espírito de Deus não para quando tu paras. Os anjos não entram em modo de espera quando os teus olhos fecham. O trabalho de Deus na tua vida não é interrompido pelo sono. Pelo contrário, o sono é muitas vezes o ambiente onde esse trabalho acontece com menos interferência da tua parte. O Salmo 127 diz: Deus dá o sono a seu amado. Em hebraico, a palavra usada ali carrega a ideia de providência, de provisão, de algo dado com intenção e propósito. O sono não é apenas desligamento biológico, é um presente com propósito. É um espaço onde Deus pode trabalhar de formas que, acordado, a tua própria atividade mental poderia interferir. Jacó dormiu e sonhou, e naquele sonho viu a escada que chegava ao céu, com anjos subindo e descendo, e ouviu a voz de Deus fazendo promessas sobre a sua descendência e sobre a terra. Quando acordou, a primeira coisa que disse foi: com certeza o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. A presença de Deus estava ali antes de ele ter consciência disso. O sono foi o ambiente onde essa presença se revelou. José sonhou, e esses sonhos, recebidos enquanto dormia, foram a semente da visão que sustentou a sua vida através de anos de escravidão e prisão até chegar ao trono do Egito. O que foi plantado no sono foi o que deu fruto na vigília. Salomão dormiu e pediu sabedoria a Deus num sonho. E Deus respondeu. E quando acordou, a Escritura diz que era um sonho. Mas a sabedoria que recebeu foi completamente real e transformou a sua vida e o seu reinado. Elias, exausto depois de uma batalha espiritual intensa, dormiu debaixo de uma zimbreira e um anjo o tocou durante o sono, preparou alimento para ele e disse: levanta-te e come, porque o caminho é longo. O sono não foi abandono de Deus,
Foi o espaço onde Deus enviou ministração. Tudo isso para dizer, quando fechares os olhos esta noite, não estás saindo da presença de Deus. Estás entrando num espaço diferente dentro dela. Um espaço onde Ele pode falar, ministrar, restaurar, guiar, preparar, de formas que o ritmo agitado da vida acordada muitas vezes não permite. Os anjos que estão ao teu redor não estão ali apenas para guardar do mal, estão ali para ministrar. Hebreus 1,14 diz que são espíritos ministradores, enviados para servir por causa daqueles que hão de herdar a salvação. Ministrar, servir, com propósito direcionado ao teu bem. Enquanto dormes, os anjos do Senhor estão ministrando. O que isso significa exatamente em termos práticos, não posso dizer com precisão, mas posso dizer que o Deus que os enviou sabe o que tu precisas e que a ministração que envia através deles é perfeitamente calibrada para a tua necessidade desta noite. Então, quando deitas, não é apenas para dormir, é para entrar num espaço de ministração divina. É para deixar que Deus faça enquanto tu descansas o que não conseguiria fazer se continuasses acordado. É para ser restaurado de formas que vão além do que o sono biológico por si só poderia fazer. Que pensamento extraordinário, que graça imensa, que privilégio de ser filho do Altíssimo. Senhor, que esta realidade se torne real para cada pessoa que está ouvindo esta oração esta noite. Que ao deitarem, saibam que estão entrando num espaço de ministração tua. Que ao fecharem os olhos, seja com expectativa e não apenas com resignação. Que ao acordarem, seja com a percepção, ainda que sutil, de que algo aconteceu durante a noite, de que foram cuidados, de que foram ministrados, de que o Deus que não dorme esteve ativo enquanto eles descansavam. Que o sono desta noite seja o mais descansante que tiveram em muito tempo. Que amanhã chegue como renovação genuína. E que o ciclo de insônia que tem marcado muitas noites comece a ceder a partir desta noite diante da promessa que foi declarada, da fé que foi exercida e da presença de Deus que foi invocada. Para aquele que está ouvindo esta oração pela 10ª vez porque já tentou dormir e não conseguiu e voltou para cá, quero dizer, isso não é fracasso, isso é perseverança, isso é o coração que continua buscando onde sabe que pode encontrar. E cada vez que voltas a esta palavra, cada vez que declaras de novo as promessas, cada vez que chamas pelo nome de Jesus no meio da noite, estás construindo algo, estás aprofundando raízes, estás criando os novos padrões que vão substituir os antigos. Não desistas desta noite, mesmo que o sono demore mais do que queres, mesmo que a mente continue barulhenta por um tempo. Permanece nesta presença, permanece nas promessas, permanece na declaração de que os anjos estão de guarda, porque o descanso que Deus tem para ti é real e está chegando no seu tempo, da sua forma, com toda a perfeição que caracteriza tudo o que Ele faz. Agora quero terminar com uma imagem que quero que leves para dentro do sono contigo. Uma imagem simples, mas poderosa. Imagina o pai olhando para ti agora, não com crítica, não com impaciência, com amor, com o tipo de amor que um pai tem quando olha para o filho que está tentando dormir e que está com dificuldade. Com a ternura de quem está pronto para sentar na beirada da cama e dizer, estou aqui, pode fechar os olhos, vou ficar. Imagina os anjos que Deus enviou ao teu redor, não como figuras assustadoras de poder intimidante, mas como guardas leais, fiéis ao Pai que os enviou, cumprindo com excelência a missão que receberam a teu respeito. Firmes, presentes, imóveis na sua guarda. Imagina a cobertura das asas do Altíssimo sobre ti, quente, próxima, completa, sem brechas, sem pontos vulneráveis. Uma cobertura que não precisa que tu faças nada para se manter de pé, além de permanecer debaixo dela. E imagina o que Deus vai fazer enquanto dormes. As coisas que vai ordenar para o teu bem, os caminhos que vai preparar para o teu dia de amanhã, as soluções que vai criar para os problemas que ainda parecem sem saída.
o trabalho silencioso do Deus que não dorme a favor do filho que precisa descansar. Com essa imagem no coração, fecha os olhos. Os anjos estão ao teu redor. O Pai está acordado. As promessas do Salmo 91 estão ativas. E o descanso de Deus está disponível para ti agora. Descansa, em nome de Jesus. Uma última palavra para aquele que chegou até o final deste vídeo e que ainda está em dúvida se essa promessa dos anjos é real. Se não é apenas linguagem poética da Bíblia. Se os anjos existem de verdade. Se de fato há seres espirituais ao redor de ti nesta noite. Entendo essa dúvida. Vivemos num mundo que prioriza o que pode ser visto, medido, comprovado. E os anjos não aparecem em exames de tomografia. Não são detectados por sensores, não deixam rastros físicos mensuráveis. Então, a questão é legítima. Como confiar numa promessa que não pode ser verificada pelos sentidos? A resposta começa com uma pergunta diferente. Como confias em qualquer coisa que importa profundamente? O amor não é visível, a confiança não tem peso, a esperança não tem cor, a paz não tem endereço físico. E ainda assim, ninguém nega que essas realidades existem porque não podem ser medidas. As coisas mais importantes da vida humana estão no plano do invisível. A fé não é irracional. É a capacidade de operar com confiança em realidades que estão além do alcance dos sentidos físicos, mas que têm toda a evidência necessária no plano espiritual e histórico. E a evidência histórica dos anjos é vasta. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia registra encontros com anjos em contextos históricos específicos, com detalhes precisos, com consequências verificáveis na história humana. Não como figuras de linguagem, como seres reais que interagiram com pessoas reais em momentos reais. E o argumento mais forte de todos para a realidade dos anjos é simplesmente este: Jesus falou deles. Jesus acreditava neles. Jesus os mencionou como realidades presentes e ativas. O Filho de Deus, que é a verdade em pessoa, referiu-se aos anjos como seres reais que têm missão específica em relação aos seres humanos. Se Jesus falou deles como reais, a questão está respondida com a autoridade mais alta que existe. Os anjos são reais. A promessa do Salmo 91 é real. A guarda que está ao teu redor esta noite é real. E a fé que se apoia nessa realidade não está se apoiando numa ilusão confortante. Está se apoiando na palavra do Deus, que é verdade. Feche os olhos então com confiança, não de ingenuidade, mas de fé informada pela palavra de Deus, ancorada no caráter imutável do Pai, sustentada pela promessa registrada no Salmo 91, que tem sido conforto e proteção para o povo de Deus através de milênios. Os anjos estão ao teu redor. Boa noite, que o Senhor te guarde até o amanhecer, que a tua manhã chegue com renovação e que ao abrir os olhos amanhã, a primeira coisa que sussurre seja: obrigado, Senhor, estavas de guarda. E dormiu o teu amado, que o teu nome seja sempre bendito, de noite, de madrugada, no silêncio que só tu habitais plenamente. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Antes de saíres de vez, deixa-me orar mais uma vez por ti, não como encerramento formal, mas como um pai que não consegue deixar o filho ir sem uma última palavra de bênção. Senhor, abençoa aquele que chegou até aqui esta noite, que percorreu cada palavra desta oração, que talvez tenha pausado várias vezes para deixar a emoção passar, que talvez tenha chorado no escuro sem saber bem explicar o porquê, porque às vezes o coração chora exatamente quando encontra o que precisava, que talvez tenha sentido pela primeira vez em muito tempo a sensação de não estar sozinho nesta luta com o sono. Que a tua bênção sobre essa pessoa seja real e tangível esta noite, que ela durma, de verdade, profundamente, de um jeito que ao acordar perceba a diferença. Que o corpo descanse,
Que a mente repouse, que o espírito se renove e que amanhã chegue como prova da tua fidelidade, como confirmação de que as promessas funcionam, como evidência viva de que o Deus do Salmo 91 é o mesmo Deus desta noite. Abençoa a casa onde essa pessoa mora, cada pessoa que dorme sob aquele teto, cada relacionamento que habita aquelas paredes, cada sonho, cada preocupação, cada esperança que vive naquele espaço. Que a tua paz governe ali, que a tua presença transforme a atmosfera espiritual, que os teus anjos cumpram a missão que receberam e guardem em todos os caminhos. Que quando o sol nascer amanhã e esse olho abrir, a primeira lembrança seja desta noite, desta oração, desta promessa, deste versículo que ficou. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que essa frase seja carregada para dentro do dia como um talismã de fé, como uma declaração silenciosa de quem é guardado, de quem pertence ao Altíssimo, de quem habita no esconderijo de Deus. E nos próximos dias, quando a insônia tentar voltar, quando a ansiedade noturna levantar a cabeça, que a memória desta noite seja mais forte do que o medo. Que a lembrança de que oraste, de que declaraste, de que dormiste guardado pelos anjos do Senhor, seja o ponto de referência que usas para enfrentar a próxima noite difícil, porque terás um testemunho. E testemunho é uma das armas mais poderosas que Deus nos dá. Senhor, obrigado por cada pessoa que assistiu a este vídeo, por ter criado nelas o desejo de buscar a Ti antes de dormir, por ter posto nesse coração, mesmo no meio da insônia e do cansaço, a disposição de orar, de declarar, de confiar. Isso não é pequeno, isso é fé viva, e fé viva é o que agrada a Deus. Honra essa fé, Senhor. Recompensa essa busca e manifesta a tua glória no sono desta noite de uma forma que só podes tu. Em nome de Jesus Cristo, o Eterno, o Imutável, o que nunca abandona os seus. Amém. Compartilha este vídeo com alguém que também está lutando com o sono, com um amigo que te disse que não consegue dormir, com um familiar que carrega ansiedade noturna, com alguém que precisa saber que os anjos de Deus estão de guarda, porque às vezes a palavra certa, chegando no momento certo, muda uma noite. E uma noite mudada pode mudar um dia, e um dia mudado pode mudar uma semana. E assim, passo a passo, Deus restaura o que foi roubado. Até o próximo vídeo, que o Senhor te guarde em todos os teus caminhos, que a sua bondade e misericórdia te sigam todos os dias da tua vida, e que habites na casa do Senhor para sempre. Glória a Deus.